Olá, olá, vamos nós novamente. Galera que tá entrando aí, estão me ouvindo? Quem tá me ouvindo, dá um sinal. Ok. Muito bem. Vamos lá, agora é de verdade, hein? São 3 horas. Como foi prometido, né, na grade de cursos aí, de lives aí do Senac, nós vamos bater um papo agora sobre processo criativo em cima de um trabalho que eu criei e vou apresentar para vocês, tá? Meu nome é Kelson Moreira. Eu trabalho na editora do Senac Ceará, já tem aí uns 5 anos, então já passei por algumas das mais interessantes publicações dessa editora, com muito orgulho. Alguns trabalhando com a parte de projeto gráfico, outros com diagramação, outros na revisão do projeto, enfim. De todas as formas possíveis, estou lá com a super equipe da editora, com a Denise de Castro, com o pessoal do Senac Ceará, trabalhando nessas publicações aí que a gente coloca no mercado para vocês. Eu sou designer gráfico de formação e também comecei meu curso de especialização na Facete. Tive excelentes professores, está aí a professora Nila Bandeira, está aí junto comigo aí na live. Valeu, professor, um beijo. E tive excelentes professores também durante a graduação. Então, devo muito, muito, muito a esses professores, que hoje estão aí na batalha para se reinventar nesse momento difícil que a gente está passando, né? Então, olha só, a minha proposta era de apresentar um livro que eu trabalhei nele, é um livro experimental. A tiragem dele é de uma edição apenas, tá? Eu vou começar mostrando para vocês o livro todo, tá? E depois eu vou conversar como é que ele foi feito, como é que nasceu essa ideia e como é que eu cheguei até esse ponto final, tá bom? Então dá uma olhadinha só aqui comigo. É o título de um poema do Patativa do Assaré, tá? Cante lá que eu canto cá. Aqui é a embalagem dele. Todo mundo vê? A imagem aparece invertida, mas eu acho que dá para entender. Olha só, essa caixa de madeira aqui faz parte da embalagem, tá? Parte de cima e parte de baixo. Aqui dentro eu tenho esse embrulho e tenho esse encarte aqui, tá? Nesse encarte aqui eu estou falando sobre como o livro foi feito, dando créditos aqui para os professores, falando também sobre a tipografia que eu utilizei no livro, como as imagens foram feitas. É uma apresentação curta do livro, tá? Esse encartezinho vai dentro da embalagem. Aqui dentro desse saquinho, né, de tecido, né, de chita, eu tenho o livro. O livro é esse aqui. Vou abrir aqui para vocês darem uma olhadinha. Olha só. Folha de rosto. Tá dando pra ver, galera? Olha só, saca só. Não sei se dá para perceber a disposição do texto, das imagens. Olha aqui, ó. Percebe aqui o ritmo do texto, né? Como vai mudando, a tipografia vai aumentando, vai mudando de ritmo e as imagens vão saltando do papel, tá? Vou já falar como é que isso aqui foi feito. Olha só. Também modificando aqui o ritmo do texto, né? De acordo com o que o autor está falando, né? Eu vou modificando o ritmo e vou dispondo o texto de forma diferente nas páginas, tá? Olha isso aqui. Mais uma página. Aqui
tem um elemento surpresa. Olha só, é um livro dentro do outro. Um livrinho menor. Ok. Aqui a parte textual. Essas manchinhas aqui eu vou já explicar para vocês qual é o motivo delas, porque elas estão aí dentro do texto. A imagem, vocês estão percebendo que eu fui pegando um pouco da estética, um pouco não muito, né, da estética da xilogravura. Percebam que é um livro cheio de referências visuais, tá? Última página. Ok? A guarda do livro, né? E o verso. Quarta capa. Lombada. Ok? Deu para ver tudo, galera? Vou conversar agora com vocês como é que isso foi feito, né? O Glauco está falando ali estilo gravuras, né? Na verdade, é um processo em que eu fui captando um pouco da estética da xilogravura, né? Por que é que eu não digo que isso é uma xilogravura, né? Vou já explicar isso bem direitinho para vocês. Como é que nasceu essa proposta? Esse é um trabalho de faculdade, tá? É um trabalho pessoal, que vale muito para os nossos portfólios, os trabalhos pessoais, enquanto a pessoa não está ainda no mercado de trabalho ativo, ela pode desenvolver diversos projetos dessa forma, colocar no seu currículo, no seu portfólio, isso vale muito, tá? Depende muito da apresentação que você faz. E ele nasceu da seguinte forma: eu tinha uma disciplina no curso de especialização com a professora Cláudia Vidal. Era uma disciplina de livros experimentais, certo? E técnicas manuais aplicadas nesses livros. Então ela fez uma proposta que ao final do curso, o trabalho que cada aluno tinha que entregar era um livro todo feito à mão, baseado em alguns textos que a professora ia distribuir. Um deles era esse, Cante Lá Que Eu Canto Cá, do Patativa. E a gente tinha que entregar o livro, né, todo feito à mão, com algumas técnicas que a gente tinha visto em sala de aula e conversado assim, bem de forma geral. E, além do livro, a gente tinha que entregar de alguma forma, mostrar para a professora como é que foi o processo criativo desse livro, né? O registro fotográfico, em vídeo, entregar de alguma maneira. A ideia geral que corria na sala era que a gente podia gravar as imagens num CD, num pendrive e entregar para a professora no final, junto com o trabalho. E, se possível, fazer uma embalagem para esse livro, tá? Então, esse foi o start da ideia. Quando ela apresentou esse livro, então eu vim para casa pensando nisso e aí começou então o processo criativo, tá? Primeiro, as ideias nelas não brotam do nada. A gente não fica esperando um sinal divino, um insight divino que mande a ideia pronta para a gente executar. Isso é fruto de trabalho, de pesquisa, né? Então eu fui seguir aquilo que eu aprendi na faculdade. Comecei a fazer uma pesquisa. Primeiro eu fui atrás de livros do Patativa, né? Patativa do Assaré. Eu tenho uma grande vantagem que na minha família eu tenho um pai que curte, que lê as coisas do Patativa do Assaré, então eu tinha livros já em casa, tá? E por acaso eu tinha a própria obra, né? O Cante Lá Que Eu Canto Cá. Então eu comecei por aqui. Peguei o livro, fui ler, além do texto que a professora passou, fui ler outras coisas e ler um pouco sobre Patativa também, tá? Na minha leitura, eu já fui fazendo algumas marcações, não sei se dá para ver no livro, né? Já fui fazendo algumas marcações que iam me sinalizar de alguma forma algum roteiro de trabalho, né? Fui circulando palavras que eu achava que seriam chave, ideias que eu achava que poderia trabalhar durante o texto, algum tipo de divisão que eu poderia fazer no livro, tá? Palavrinhas que eu fui circulando, que eu poderia trabalhar, fui de alguma forma agrupando algumas estrofes, tá? Depois de fazer essa pesquisa sobre o texto, eu parti para uma pesquisa imagética, né? Então eu fui buscar na xilogravura, né?
quando a gente pesquisa Patativa na internet, você vai encontrar muita coisa é, intimamente ligada à literatura de cordel. E cordel é a parte textual e a parte imagética também, consequentemente, a estilogravura. Tá? Então eu já comecei a fazer uma coleção de coisas que eu poderia ir agrupando, né, para formular a ideia da obra, de como eu iria executá-la depois. Tá? Então, as imagens eu fui buscar existe uma estiloteca digital na internet, que é do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular. Depois vocês podem pesquisar aí na internet e vão encontrar isso lá. Lá eu cheguei nas estilogravuras do J. Borges e de outros, né? E aí fui selecionando alguns estilógrafos, artistas, que tinham uma estética mais ou menos parecida e fui selecionando algumas imagens que eu iria trabalhar depois, de alguma maneira. Não sabia, nesse ponto aqui eu ainda não sabia como fazer. Fora isso, havia já da minha parte algumas experiências anteriores relacionadas a essa questão da estética da estilogravura e da cultura popular. Tem em um outro trabalho anterior, ainda na graduação, onde a professora tinha pedido para a gente trabalhar alguns textos em formato de vídeo, eu cheguei a trabalhar um vídeo usando essa mesma estética, tá? Depois vocês podem dar uma olhadinha no YouTube. Eu fiz um link encurtado aí, que é para facilitar. Tá? Esse vídeo está lá no YouTube. É um poema também chamado Ai Se Cesse, que eu trabalhei com a estética da estilogravura, tá? E disponibilizei na internet. Ok? Muito bem. Isso aí já era uma experiência anterior minha, relacionada a esse assunto. Aí agora já nesse trabalho, quando eu fui executar, eu fui revisitar esse vídeo que eu tinha feito. E quando eu coloquei no YouTube, naquela lista, né, que segue logo abaixo, vinha a abertura de uma novela que tinha acontecido depois que eu tinha feito o vídeo, que era também baseada nessa estética. Eu estou todo o tempo falando na estética da estilogravura, porque a técnica que eu estou utilizando aqui, ela não é a estilogravura. Tá? Porque a estilogravura, a gente sabe que ela é uma gravação feita em madeira, né? Tem todo um processo, e aqui eu não utilizei, não fiz gravação em madeira, tá? Eu apenas pesquisei as imagens, tá bom? E a partir da pesquisa eu fui criar os desenhos, vou mostrar como é que eu criei. Então aqui no meu não é estilogravura, no YouTube muito menos, eu não fui fazer as matrizes de estilogravura para produzir as imagens, tá? E fazer o vídeo. Não, eu utilizei uma técnica de vetorização, né, e a partir disso eu criei as imagens. Então eu bebi da estética da estilogravura para fazer a produção desse conteúdo. Tá? Vou botar aqui de novo, a Nájila está pedindo aí para colocar o link na bio quando puder, mas eu não sei se eu vou ter acesso ao perfil do Senac depois, tá? Então, anota esse trechinho aqui, ó, bit.ly 2v4oi 9z, que aí você vai poder acessar o vídeo. Procura Ai Se Cesse lá no YouTube, tá? Então, o Glauco está perguntando se foi necessária autorização de imagem. Não, eu não fiz autorização, não pedi autorização de imagem porque eu não copiei as imagens, tá? Eu não peguei as imagens que estavam lá e utilizei. Eu apenas fiz uma releitura. A partir da pesquisa que eu fiz, eu fui criar minhas próprias imagens, tá bom? Então eu não precisei pedir autorização, as imagens são minhas, tá? Então, como eu ia dizendo, quando eu fui revisitar esse meu vídeo que eu tinha feito, na lista que aparece logo abaixo, eu vi lá um link de um vídeo que era a abertura de uma novela que tinha acontecido aí logo depois que eu tinha feito o meu vídeo, que usava da mesma leitura, né, da estética da estilo. E aquilo ficou na minha cabeça, né, aquelas imagens em movimento. Só que eu tinha agora que fazer um livro. Não era mais um vídeo. Então eu fiquei pensando como é que eu poderia levar o movimento, porque aquilo tinha ficado tão legal. A gente costuma ver as estilos nas capas dos livrinhos de cordel, mas aquilo é uma imagem estática, né?
quando eu vi aquela imagem em movimento, aquilo dá uma percepção diferente, né? Então eu fiquei pensando, poxa, será que eu consigo levar esse movimento para dentro do livro? Tá? Aí eu lembrei já também de um trabalho anterior que também tinha feito na faculdade, mais simples, tá? Mas que é esse livro aqui, eu tinha feito junto com alguns colegas, de olho na bola. Esse livro é bem simples, é um trabalho de faculdade também. Só que ele já apresentava alguma ideia de interação, de movimento, porque tinha essa bolinha no meio e tem essas tarjetazinhas aqui que você puxava e tal. Então já tinha essa experiência aqui também. Então eu pensei, caramba, eu vou trabalhar um livro pop-up. Um livro que as imagens possam saltar de dentro dele. E aí foi que eu comecei a fazer uma outra pesquisa, que era como fazer com que essas imagens pudessem se movimentar dentro do livro. Aí eu fui pesquisar engenharia do papel, livros pop-up, tudo no YouTube e em alguns livros também. Tá? De livros de referência que eu peguei, eu tinha uns aqui em casa e aí fui revisitá-los. Então tem esse livro aqui, que é da Sextante. Eu peguei para dar uma olhadinha, para ver como é que funcionava os mecanismos, as dobraduras, como é que o movimento acontece quando você abre a página do livro, né? O nível de interatividade, tal e etc. Isso aqui foi uma referência que eu utilizei também, para ir para o meu depois. Ok? Para estudo, aqui tudo é fase de estudo, tá? Nada que eu estava executando ainda, nem nessa fase aqui, nem sequer um rabisco eu tinha feito ainda, a não ser aqueles que eu fiz lá no livro, aquelas marcações do próprio texto, tá? Tinha um outro livro aqui também que eu já tinha em casa, que é esse outro aqui, que também é um livro pop-up, livro infantil. Olha só. E esses livros também, na época, durante o curso, a professora levava esses mesmos livros aqui como referência. Então foi ótimo para mim. Deixa eu abrir uma página bem legal aqui. Olha isso aqui. Então são mecanismos, dobraduras, feitas no próprio papel e utilizando o movimento de abertura da página, que era para dar um movimento à imagem. Aqui. Ok? Faz com que o papel salte da imagem, da folha. Olha isso, que legal. Daqui eu fui também para as livrarias, né, buscar outros livros. Passava um tempo lá na livraria observando. No YouTube também você encontra muita coisa da galera ensinando, muita coisa em inglês, tá? Mas como aqui eu precisava observar o mecanismo, então os vídeos lá foram suficientes. Tem um outro aqui também que foi uma referência muito legal, que é esse outro livro aqui. Olha só. Aí você já percebe que, olhando para esse livro aqui, esses outros que eu mostrei, e olhando para o que eu fiz lá, que eu mostrei no início da live, vocês já vão identificar alguns elementos. Tá? Isso aqui é reforçando que a ideia ela não nasce do nada, não nasce do zero. Tá? Você pesquisa, vê como é que funciona e vai trabalhar. Ok? Lembrando que eu também não sou um ilustrador. Então eu tinha ainda esse desafio de... Olha só que legal. A pesquisa é muito importante. Muito, muito importante. Tudo isso aqui antes de ir propriamente para o projeto, antes de começar a executar. Ok? Muito bem. Fiz a pesquisa imagética, né? Fiz a pesquisa sobre Patativa, como eu disse lá no começo, e aí eu já tinha decidido que ia fazer esse livro pop-up, já tinha feito algumas divisões lá que eu mostrei para vocês lá na própria marcação do texto, né? Só faltava decidir como é que eu ia executar. Aí eu fui atrás de ver como eu poderia produzir essas imagens sem necessariamente ter que fazer uma estilogravura para cada página.
tá? Na minha ideia inicial, para cada estrofe do, do poema, eu ia fazer uma página dupla. Depois isso se tornou inviável, né? Vocês viram que tem bem menos páginas do que a quantidade de estrofes. São 18 estrofes lá no poema. Eu não tenho ali, né, 18 páginas duplas. Tenho bem menos. Depois eu vou mostrar para vocês como é que eu cheguei nessa decisão de reduzir. E então eu decidi fazer carimbos, tá? Como é que eu fiz esses carimbos? Vou mostrar aqui para vocês. Vou falar também das limitações, tá? Tudo aqui é processo manual, tá? É um fazer manual, não tem máquina envolvida. Aliás, tem uma só que eu vou mostrar para vocês. Olha só, para fazer as imagens, eu utilizei borracha escolar, ok? Estão vendo aí? Borrachinha daquela que a gente compra para a escola. Eu comprei algumas caixinhas de borracha, baratinho. E aí pensei, bom, eu acho que eu consigo fazer as imagens nessas borrachas. Eu tinha, então, a partir disso daqui eu já tinha uma primeira dificuldade. Qual é? Como eu havia decidido que o livro tinha que ter mais ou menos o tamanho de um folheto de cordel, certo? A borracha, ela não cobre a área toda. Então, para cada imagem, eu teria que utilizar um conjunto de borrachas, certo? Para poder fazer a imagem do tamanho que eu queria. Então, isso era uma primeira dificuldade. Segunda dificuldade, quando você faz um carimbo, tem que lembrar que a imagem é rebatida, né? É espelhada. Então, além de eu ter que fazer a imagem que eu ia imprimir dividida em partes, uma parte da imagem em cada borracha, eu tinha que lembrar que era preciso desenhar ela espelhada para quando eu carimbasse, ela saísse na posição que eu queria. 2 desafios, tá? Para esculpir essa borracha, eu usei algumas goivas. As goivas são essas ferramentinhas aqui, tá? Que você encontra baratinho também. Tem algumas papelarias especializadas, mas tem também até em casa de ferragens. E utilizei também estiletezão comum, tá bom? A partir disso, com a pesquisa imagética que eu tinha feito lá na Xiloteca Digital, né, que eu já tinha reunido as imagens, e com essa ideia aqui que eu tive de fazer os carimbos em borrachas escolares, eu precisava produzir as imagens. Então eu comecei a fazer uma série de rabiscos, uma série de imagens, uma série de possibilidades, até conseguir achar um tamanho ideal, um formato ideal, um jeito certo de carimbar, tá? E aí nasceu aqui essa série de carimbinhos que eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só, são partes. Aqui é uma saia. Deixa eu ver como é isso aqui. Pronto, ó. Aqui eu tenho, são os pés de um casal. Aqui eu tenho, né, a parte do tronco de cada um deles. E aí depois eu vinha com outro carimbinho colocando as cabeças, né? Tá aqui uma cabeça. Deixa eu ver se tem outra aqui para mostrar. Outra cabecinha. E lembrando também que são micro carimbos, né? Mas vou falar, olha só, outra cabecinha. Então isso aqui eu ia carimbando parte por parte. Outro detalhe também é que é preciso pesquisar bastante os materiais, o suporte que você vai utilizar. O papel não podia ser um papel muito flexível, nem podia ser um papel muito duro, muito grosso, com a gramatura muito alta. Então eu tenho aqui vários tipos de papéis. Testei também carimbos em cores, papéis coloridos, papéis brancos, até decidir qual a melhor gramatura e qual o tipo de papel melhor para fazer o livro que eu queria. Tá? Nasceu então esse monte de carimbinhos aqui, ó. Uma casinha. Isso aqui, que é isso aqui? Isso aqui é o rabo de um cavalo. Aqui está o resto do corpo. Deixa eu ver a cabeça dele aqui, onde é que tá. Vou mostrar aqui para vocês. Tá aqui.
Olha só, isso aqui carimbando parte por parte para poder formar uma imagem, tá? Porque eu tinha a limitação do tamanho da borracha. O que mais tem aqui? Cachorro, um pedaço de violão, ó. A tinta que eu usei é uma tinta de carimbo comum, tá? Aquelas almofadinhas. Aí eu tinha outra coisa que eu tinha também de limitação eram as cores, porque no mercado eu só encontrava tinta preta, tinta azul, tinta vermelha. Eu sabia que existia a tinta verde, mas eu não encontrava. Então eu me limitei nessas três cores, tá? O braço do violão eu fazia com várias carimbadinhas assim, de filetinhos. Isso aqui é um chapéu, chapéu de cangaceiro. Mais uma cabeça. O que mais tem aqui? Mais um tronco. Talvez seja desse pé aqui, sei lá. Isso. Aí olha só, eu carimbava o pé, carimbava o tronco. Cadê a cabeça? Cabeça. Bicho perdido. Ah, tá aqui. Cabeça. E em seguida vinha por cima da cabeça, carimbando o chapéu do cangaceiro. Tá? Mostra o livro de novo. Mostra já, aqui no finalzinho, tá bom? Vê o que mais tem aqui. Plantas, né, que eu precisava. Mais cabeças. Tinha alguns carimbos que eu já tinha pronto também. Por exemplo, esses aqui que eu utilizava de decoração. Ó, são vários... Não sei se dá pra ver direito. São vários pontinhos. Só pontinhos. Esses eu já tinha prontos aqui. São carimbos feitos como carimbos mesmo. Com material fotossensível. Não é de borracha escolar, mas esses eu já tinha prontos. Espadinhas. Mato. O que mais eu tenho aqui? Tem muita coisa aqui. Uma cabaça. Ok? Um outro chapéu maior, porque eu tinha uma cabeça maior aqui. Para alguma coisa, sei lá para quê. Então, carimba a cabeça, depois carimbo. O legal disso aqui também é que aqui eu tenho, por exemplo, uma cabeça que eu utilizei a tinta preta e um chapéu que eu utilizei a tinta vermelha de carimbo. Quando eu carimbo um primeiro, depois eu venho com outro por cima, eu tenho um efeito de transparência aqui. Para quem trabalha com Photoshop, aquele efeito multiply, né, que tem no Photoshop, que dá uma interação de uma tinta com a outra, era mais ou menos isso aqui, só que de forma manual, ok? Deixa eu ver o que mais eu tenho aqui. Bom, é isso. De carimbos. Então vocês viram aí que eu produzi uma quantidade razoável de carimbos. Tem muitos outros aqui, tá? E detalhe, enquanto eu ia fazendo isso, esculpindo essas borrachinhas, uma por uma, eu ia fazendo... É porque a professora tinha pedido, lembra que eu falei lá no começo que ela pediu para fazer o registro fotográfico, né? Que ela queria ver o processo criativo. Então o que é que eu decidi? Bom, de alguma forma eu vou ter que ir fotografando. E fui fazendo. Eu peguei meu celular e fui fazendo fotos e vídeos, tá? Depois eu vou mostrar para vocês onde é que essas fotos estão, ok? E como é que eu fiz para disponibilizar para a professora. Bom, então eu já tinha essa série de imagens, já tinha o texto, já sabia o que é que eu queria, foi só colocar a mão na massa. Detalhe, o tempo de execução, né, da parte braçal, manual, ela é muito menor do que o tempo que você passa pesquisando. Quando você faz uma boa pesquisa, a execução, por mais complexa que seja, ela se torna mais fácil, quando você já vai com a ideia na cabeça. Tá? Então, por isso é muito importante, antes de passar para a execução, né, eu falo isso porque às vezes eu vejo muita gente que, quando tem que fazer algum serviço, já passa direto para o computador. E isso é uma coisa que a gente aprende na faculdade, que é fazer os RAFs, os rascunhos, né? Então, quanto mais trabalho, quanto mais pesquisa, né, quanto mais rascunhos antes da execução em si, mais fácil fica depois executar e chegar no produto final, tá? Então, eu já sabia o tamanho que eu queria, que era o tamanho do cordel, já sabia o que é que eu queria, que era um livro pop-up, já tinha os materiais, que eram esses carimbos, né, que eu ia utilizar, já tinha a pesquisa que eu tinha feito, já tinha a divisão de texto, então eu fui só para
para a parte de execução. E também já sabia que eu tinha que ir fazendo fotos com o celular, tá? Eu decidi, quando eu comecei a fazer essas fotos, que, primeiro, como é que eu podia entregar essas imagens depois para a professora, né? Porque eu olhei para o meu computador, nem leitor de CD, DVD, não tem mais os computadores. Então, eu pesquisei, olhei lá nas minhas gavetas, não tinha pendrive para eu colocar as imagens dentro e levar para a professora. Então, o que é que eu fiz? No meu celular é um Android, eu tenho um aplicativo lá que é o Google Fotos, que ele já é nativo do Android. Então, o que é que eu fiz? Eu ia fazendo fotos com detalhes de cada passo do processo criativo e ia disponibilizando numa pasta compartilhada no Google Fotos. Com isso, eu já ganhava uma coisa a mais no meu trabalho, que era a questão de interagir com novas tecnologias. Essa pasta, uma vez que ela está compartilhada, outras pessoas que tenham acesso a ela podem interagir, dar ideias, né, fazer comentários, etc. Então eu fui fazendo divisões. O que é que eu fazia? A execução foi mais ou menos em uma semana, o trabalho braçal para fazer esse livro. Cada dia eu colocava lá a estrofe que eu ia trabalhar e as imagens que eu produzia, e coloquei nessa imagem compartilhada. E depois eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz para dizer à professora como é que ela ia acessar essa pasta, tá? Deixa eu ver o que mais que eu tenho para dizer sobre isso. Certo. Eu peguei essas imagens, coloquei nessa pasta e aí o link está aqui. Olha só. Quem quiser dar uma olhada, tá? Essa pasta é uma pasta do Google Fotos, mas ela está compartilhada e é aberta, tá? Você pode acessar, ok? Anota aí porque eu não sei se eu vou conseguir depois ter acesso a esse perfil aqui do Senac para colocar os links lá, tá bom? Essa pasta aqui, isso aqui é um link encurtado, tá? Vai cair direto num álbum do Google Fotos. Ok? Anotaram? Estou usando esse recurso aqui que é para poder facilitar aí para vocês. Muito bem. Curiosidades, né? Que eu já tinha no meu repertório também. A parte textual, eu fiz impressões numa impressora caseira, tá? Essa parte de texto aqui, esse aqui é o livro mesmo, tá? Essa parte de texto, eu fiz impressões numa impressora caseira, tá? Tudo isso aqui é carimbo. Tudo que é imagem é carimbo. A parte de texto eu imprimi numa impressora caseira. Sabe aquelas impressorinhas de papel A4 que a gente compra nas papelarias? Isso aqui também é carimbo, ó, aqueles carimbos de pontinhos que eu falei, tá? Ó, tudo isso aqui é carimbo e recorte em papel. Carimbo. Olha só esse carimbo aqui, ó. Aquela coisa da transparência que eu estava falando, do chapéu vermelho sobre a imagem preta do rosto do bonequinho. Reforçando, a parte textual ela foi feita numa impressora caseira. Então, olha só, a questão de projeto, né? Eu tinha que ter as medidas corretas da página e saber o espaço onde eu tinha que colocar o texto para deixar livre a parte onde eu ia trabalhar o pop-up, né? As colagens, tá? Olha só, texto impresso na impressora caseira. A capa, ela também foi impressa numa impressora caseira, ok? Aquelas impressorinhas jato de tinta. Aqui, por sorte, o livro ele é maior do que uma folha de A4. Então, a princípio, nenhum problema para fazer impressão, não é? Porque as impressoras aceitam o tamanho A4, é o limite dela. Certo? Aqui na capa, olha, não sei se dá para ver, ele tem um brilho aqui na capa, uma textura. Quando você vai para produção gráfica, para uma gráfica offset, é muito comum você pedir uma laminação na capa, né? A laminação fosca, a laminação brilho, com textura, soft touch, etc. Aqui eu não ia para gráfica profissional, é tudo manual. Então, o que foi que eu fiz? Depois de imprimir, nesse papel que já era verde, eu passei cola com um rolinho de tinta. Então, além de ele ficar com essa proteção, não sei se dá para ver que tem um pouco de brilho, ele tem uma texturazinha também que foi criada com o rolo de tinta.
tá? Então, aqui, essa parte aqui, ela não tem a proteção da cola, mas ela também foi impressa, tá? Outra curiosidade sobre a divisão... Ah, não, calma. Ainda sobre a impressora, tá? Tem uma coisa que eu descobri há um tempo atrás. A impressora caseira, bom, pode ter sido uma sorte minha também de pegar a impressora certa, mas são impressoras comuns que você deve ter em casa também. Geralmente as pessoas se limitam a imprimir até o tamanho A4, ok? Porque é o limite da impressora. Só que o que acontece? O limite da impressora é a boca é a boca de impressão, ou seja, a largura da folha. Então, qual é o limite da sua impressora? É um A4? Então, qual é a largura da folha A4? É 210 milímetros, certo? 21 centímetros. Então, o que é que eu descobri? Contanto que eu não ultrapassasse os 21 centímetros de largura, eu conseguia fazer impressões no comprimento gigantes, porque a minha impressora não tinha limite de comprimento. Olha, eu já fiz esse teste com umas 4 impressoras diferentes, impressoras caseiras, hein, daquelas comuns. Então, olha só, que legal. Eu já sabia que o limite da impressora era a largura da folha A4, 21 centímetros. Mas no comprimento ela não apresentava para mim um limite de impressão. Talvez até tenha, mas ela era suficiente para que eu fizesse essa impressão aqui inteira. Então, preste atenção. Isso aqui foi impresso essa luva aqui, né, que é a luva que reveste a embalagem, tá? Ela foi impressa numa impressora caseira e é uma peça inteira. A única emenda que ela tem é aqui, quando termina, eu emendo uma ponta na outra. Nem sei onde é. Ah, é aqui. Quando eu emendo uma ponta na outra, aqui, ó, tá vendo aqui a emenda? Então, isso aqui é uma impressão só, feita numa impressora caseira. Tá? Então, é uma dica legal, porque às vezes a gente fica limitado ao tamanho de largura e comprimento de uma folha A4. Mas você tem essa opção, testa depois em casa. Vê se Lógico que você tem que saber configurar a impressora, tá? E utilizar os programas corretos também. Como eu sou designer gráfico, isso aqui foi feito no Adobe Illustrator, eu utilizei também o InDesign, tá? Tem gente que usa o Corel, contanto que você configure o papel, a saída do seu programa e o tamanho do papel na impressora, dá para fazer perfeitamente, ok? Deixa eu ver o que mais eu tenho para mostrar aqui para vocês. Ainda em relação às curiosidades. Lembra que eu falei da divisão do texto, que eu ia fazer, para cada estrofe eu ia fazer uma página dupla? Depois eu vi que isso ia ser inviável por questão de tempo, tá? Eu não ia conseguir fazer. Então eu comecei a fazer agrupamentos de texto, né? Colocar mais de uma estrofe em cada par de páginas. Mas o que aconteceu? O tempo foi passando, para a execução eu só tinha uma semana para fazer isso, para entregar o trabalho pronto, tá? Quando chegou aqui nessa página, eu vi que não ia dar tempo de entregar. Então o que foi que eu decidi? Quando eu cheguei aqui, eu criei esse elemento aqui que eu não tinha pensado anteriormente, tá? E pensei, eu vou encartar aqui dentro do livro um segundo livro e vou botar boa parte da história aqui, tá? Que assim eu resolvia mais um problema e ainda colocava esse elemento surpresa aqui. Então eu fiz esse outro livrinho, tá? Fiz uma brochurinha, ó, encadernado manualmente, tá? Aqui a linha de costura. Aí aqui dentro eu trabalhei boa parte do texto, que era para resolver uma questão de tempo também, sem sair da minha proposta inicial, tá? Sem falar também que depois eu fui pensar, poxa, se eu tivesse seguido de fazer para cada par de páginas uma estrofe, eu ia ficar com um livro gigantesco que talvez eu não conseguisse encadernar depois, tá? Aí, o que foi que eu utilizei de papel aqui? Papel craft, tá? E aqui dentro é um papel que ele lembra aquele papel de enrolar pão, tá? É um papelzinho bem chinfrim, tá? Ele é fininho. Então, o que acontecia? Em alguns momentos aqui, quando eu carimbei a tinta, isso aqui tudo é carimbo, né? Quando eu carimbei, a tinta passou para o outro lado, mas ficou uma interação até interessante com o texto, tá? Lembra daquela cabacinha lá que eu mostrei, ó? Ok? Falando também da questão das referências, vocês estão vendo que é um livro cheio de referências, aí eu utilizei para
com um mecanismo, né, para soltar o livrinho de dentro, essa fitinha aqui, lembra daquelas fitinhas que tem nas igrejas, né? Senhor do Bonfim, Padre Cícero, Canindé. Eu utilizei uma fitinha dessas, que era justamente para fazer essa referência também à cultura popular religiosa do nosso Ceará. Ok? Muito bem. Aí o que é que acontece? Para fazer, eu tinha o livro pronto e aí eu lembrei, a professora falou que, se possível, fizéssemos uma embalagem. Aí o que é que eu pensei? Bom, como é que eu vou embalar isso? Então eu lembrei que eu tinha algumas ferramentas de marcenaria, marcenaria básica, não é uma marcenaria exatamente, mas tinha lá serrote, uns pedaços de madeira e tudo. E eu pensei, cara, eu vou fazer uma caixa de madeira para esse livro. Então veio a ideia de fazer a embalagem nesse formato aqui, tá? Aí, quando eu terminei de fazer a caixa, tá, era uma tampa simples. Então eu lembrei daquelas portas de casas do interior, que elas abrem de duas vezes. Não sei se vocês têm essa imagem na cabeça. Eu lembro bem, porque eu tenho familiares que moram no interior e quando a gente vai lá, vê muito essas portinhas. Então eu fiz essa embalagem de madeira com uma porta que abre de duas vezes, que era para fazer referência àquelas portas das casas do sertão. Daí o livro eu envolvi nesse saquinho de chita, né, que era para continuar dentro da estética. Mas quando eu terminei isso daqui, eu senti que faltavam duas coisas. Primeiro, uma apresentação formal do projeto. E segundo, a embalagem não estava me satisfazendo, porque aqui fora não tinha escrito nada. Daí foi que eu tive a ideia, depois de fazer essa luva aqui para envolver a embalagem de madeira. Tá? Sobre a apresentação formal, eu pensei em fazer um encarte e fiz, né? Que é esse livrinho aqui. Ok? Vocês estão vendo que ficou um produto bem completo no final. Aí nesse livrinho aqui eu fui apresentando o que é que a pessoa vai ver lá dentro, como é que ele foi feito, a tipografia que foi utilizada, né? Uma espécie de colofão do livro, a técnica que foi utilizada. Esse livrinho é também uma encadernação artesanal, manual, uma brochurinha. Ó, tá vendo? Essa linha aqui, ela foi feita uma costura manual, tá? E aí, olha só, tinha ainda pendente a questão de como eu ia mostrar o processo criativo para a professora, já que eu não tinha CD, não tinha pendrive e as imagens estavam na pasta compartilhada, como é que eu ia fazer com que a professora acessasse essa pasta? Então, o que foi que eu decidi? Eu criei aqui, deixa eu mostrar para vocês. Criei esse QR Code aqui, ó. Daí a professora, da mesma forma que eu usei o meu celular para fazer o registro fotográfico, a professora ia utilizar o celular dela para, através desse QR Code, acessar a pasta compartilhada, que ia cair exatamente nesse link aqui que eu botei para vocês agora há pouco, tá? Que vocês podem acessar também. Todas as fotos e vídeos estão lá, ok? O mesmo QR Code eu imprimi aqui, ó, no verso da luva, ok? Bom, então foi assim que nasceu esse livro, esse trabalho experimental, com a tiragem de um exemplar, só foi feito um, com esse resultado, tá? Eu vou terminar minha fala por aqui, vou mostrar o livro novamente, e aí quem quiser fazer alguma pergunta pode fazer, eu vou ficar aqui respondendo, enquanto isso eu vou mostrando aqui o livro novamente, olha só. Tá? Quem quiser fazer alguma pergunta aí nos comentários. Como é que é? Deixa eu ver aqui. É um trabalho bem regional. Como é que é a história? Mais rapadura na segunda edição? Ah, pronto. Depois no meu Instagram, porque no do Senac eu não vou ter acesso depois, mas no meu Instagram eu vou colocar os links lá, tá? O meu Instagram é Kelson Moreira, ok? Olha só, eu quero agradecer muito a minha professora Nila que está aí. Eu tenho que dizer que depois desse trabalho,
eu comecei a escrever o meu trabalho de conclusão de curso com a professora Nila, que era justamente sobre processo criativo, tá? Usando a teoria da crítica genética. E aí a minha professora é a professora Nila, que está aí me assistindo, que eu quero dar um grande abraço, um grande beijo para você. Estou muito feliz de te ver aqui, professora. Ah, tá ali o perfil, arroba Kelson Moreira, valeu. Vou abrir aqui novamente as páginas, porque alguém tinha pedido lá no começo para mostrar o livro de novo, tá? Olha só. Gente, eu tive excelentes professores, tanto na graduação quanto na especialização, tá? Olha só. Mas olha só, muito do mérito disso daqui também vem dos meus pais, cara. Essas referências, se você acessar a pasta lá, né, essa pasta aqui, tu vai ver que lá pela metade tem um vídeo meu conversando com o meu pai sobre essa ideia aqui. Porque eu queria usar esse mecanismo aqui desse desdobramento aqui, mas eu não sabia o que eu deveria colocar, tá? Com esse movimento. Aí eu tive uma conversa lá com meu pai, que era para saber, pai, o que eu posso fazer de imagem para fazer esse movimento aqui. Aí ele foi me contar como é que as pessoas faziam para cortar palma, né? Que é chique-chique, cactos lá no sertão, que era para dar comida para o gado. Que faz justamente esse movimento aqui, né? De passar o facão. Então vocês vão ver que tem um vídeo lá do meu pai conversando comigo, que era de onde nasceu essa ideia aqui. Depois da conversa que eu tive com ele, foi que veio isso daqui. Teve conversas com a minha mãe também. Então eu tenho referências familiares, minha família do sertão. Olha aqueles carimbinhos lá que eu utilizei, ó. Aqui, lembra aquelas partezinhas do boi? Ah, se eu penso em fazer outro com outros textos, cara, agora com essa quarentena, eu acho que vai rolar, ok? Sim, sobre o Senac Reference, né? Quando o Senac Reference estava abrindo ainda na fase experimental, eu tive lá e a gente teve a oportunidade de fazer algumas oficinas de encadernação artesanal e livros e estruturas para livros artesanais. Deu uma turma muito legal, tá? E eu acho que essa experiência ela pode ser repetida lá no Senac Reference. A gente vai precisar esperar que as coisas voltem ao normal, mas tem condições também da gente fazer oferta disso daí online, né? Vamos ver como é que as coisas vão funcionar. O Senac Reference é uma unidade que fica ali na Desembargador Moreira. É linda, e eu tenho que te dizer que lá tem a nossa livraria, tá? A livraria do Senac, que é maravilhosa. Coladinha com ela lá tem o Café Senac. Então lá a gente trabalha com experiência. Você vai lá para ter experiência, tá? Então, quando for possível, né, a gente poder voltar aí para as ruas, eu te dou a dica de que vá lá. Tem esse café, tem a livraria, tem uma quantidade de cursos lá que tem uma variedade muito boa, tá? A unidade é linda, tem o restaurante Mayu que está lá também, tá? Então vale a pena ter essa experiência, ok? Quanto foi para fazer esse livro? Esse livro, eu não sei te dizer exatamente o valor, porque tudo isso daqui eu já tinha em casa, mas uma caixinha de borracha escolar, eu acho que não vai R$ 10. Essa quantidade de papel aqui que eu utilizei, sei lá quanto, mas é tudo muito barato aqui. Eu não devo ter gastado mais do que R$ 50 para fazer tudo isso daqui, não, gente. Olha só. Ah, estão pedindo para eu espelhar o título para vocês verem, né? Peraí, deixa eu ver se eu consigo aqui, tá, galera? Vamos lá, fazer aqui. Aqui, ó. Cante lá que eu canto cá. Isso aqui vocês não vão encontrar por aí para comprar aí. A tiragem de um exemplar. Ok?
Eu acho que a gente vai ter outras oportunidades aí depois, quem sabe, né, no Senac. A grade de curso do Senac está sempre ofertando coisa nova e tem possibilidades, né, de repente da gente ter outras chances de conversar sobre isso, sobre encadernação manual, artesanal, né, sobre processo criativo, sobre as estruturas experimentais, como já teve anteriormente, né, como eu falei para vocês. Mais alguma pergunta, gente? Projeto lindo, valeu, Denise. Eu tenho que falar para vocês, não é puxando o saco não, mas eu tenho um excelente parceiro de trabalho que é a Denise de Castro, é a gerente da editora Senac Ceará. Desde que eu cheguei, ela já estava lá e a gente conseguiu produzir uns livros bons, modéstia à parte, que estão aí no mercado, ok? Lá na livraria Senac vocês vão encontrar tudo. Ele recita... como é que é a história? Quem é que recita? Meu esposo tem poesias. Aham, quis fazer um livro, achei esse seu lindo. Então, você pode pegar essas dicas. Olha, a gente consegue fazer muita coisa de casa, tá? Olha para esse livro aqui, né? Tudo isso daqui foi feito manualmente, tá? Eu acho que se você fizer uma boa pesquisa, tem grande chance do teu marido conseguir fazer uma coisa de casa mesmo, tá? Nem que seja para ter um exemplar como eu tenho um aqui. Ok? Vamos lá, a Rocha Macho Velho. Fala, Glauco, um grande abraço. Muito bem. Galera, eu vou terminar a live por aqui. E espero que vocês tenham gostado e espero que a gente tenha mais oportunidades de se encontrar por aí em outros momentos, tá? Galera, fica em casa, fica em casa. É muito importante agora, nesse momento, a gente permanecer o máximo possível em casa. Com os familiares nossos que estão isoladinhos, o maior gesto de amor que a gente tem para fazer agora é ficar isolado e um pouco afastado. Afastado não quer dizer que a gente não vai se ver. Usa as tecnologias, liga para os pais, liga para os avós, mas vamos ficar dentro de casa. É muito importante agora, tá bom? Eu espero que a gente se encontre. Eu vou salvar a live aqui para vocês assistirem depois, tá bom? Um grande abraço, galera. Até mais.